Gênesis capítulo 3, versículo 1, a batalha da mente. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Alimarias do campo que o Senhor tinha feito. Esta disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Nós vamos ler mais um livro no Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, para complementar esse texto, e nós então podemos pegar a santa palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, que é mais ou menos Paulo falando a respeito do que aconteceu com Eva. Já está aqui? Opa, maravilha. Diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos. Tá errado? Conseguiram aí? Tá certo? Amém? Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, ou Satanás enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Diga amém. Se assenta em nome de Jesus. A batalha da mente. A partir desse instante, procure não se levantar, sobretudo porque esta é uma mensagem que vai trabalhar algumas coisas que o inimigo não quer que sejam trabalhadas. Então, se esforce, se sentir qualquer coisa, repreenda, fique firme aí para você entender aquilo que Deus vai falar com você. A Bíblia nos conta que Lúcifer, ou se você preferir Satanás, o diabo, o pai da mentira, enfim, ele foi lá no Éden, onde estava Adão e Eva, e usando o corpo de uma serpente, ele falou com Eva. Um anjo caído, Lúcifer entrando num corpo e falando através daquele corpo. Aqui você se depara com a primeira manifestação espírita que nós temos notícia no mundo. Isso aqui é espiritismo. Lúcifer, um anjo caído, entrando no corpo de alguém e falando na boca dele. Ao contrário do que as pessoas pensam que são almas que estão voltando, são demônios que falam. E é impossível você falar com demônios e não ser enganado. Eva então começa a falar com Lúcifer. Ela não sabia que era Satanás, como as pessoas também ingenuamente não sabem que são demônios que estão falando com eles. Então eles vão lá, acham que estão falando com os teus antepassados e vice-versa. Eu não estava preparado para isso, mas Deus me trouxe à memória algo que eu quero contar a vocês. A minha bisavó, Marina, ela estava muito doente. Foi isso na década de 50, mais ou menos 60. E a minha família, a família dela é de baianos, e eles moravam na Bahia. E naquela época poucas pessoas tinham telefone, então as pessoas se comunicavam por carta. E aí então a minha avó ficou muito doente e mandaram uma carta para ela e disseram: Marina está morrendo. O médico disse que ela tem poucos dias de vida. E aí então a família não podia comunicar-se com ela, e ela estava amarela sobre uma cama, prestes a morrer.
Naquele meio tempo, a minha família conheceu a Cristo e chamou na época um pastor abençoadíssimo, o pastor Guilherme, que ele foi na casa da minha avó. E o pastor Guilherme orou, a minha avó foi curada. E ela tinha perto de 50 anos, morreu há pouco tempo agora com 106 anos de idade. Viveu muito tempo. Nesse meio tempo a minha família está lá na Bahia e eles foram no centro para tentar conversar, porque para eles Marina já tinha morrido. Marina morreu, é uma semana de vida, passou mais ou menos um mês, foram lá no centro. Sabe o que aconteceu? Marina desceu lá. E desceu lá e falou com a minha família, e a voz era igual. E conversou com ela, com a minha família. Então eles se vestiram de preto, fizeram alguns dias de luto. E depois de alguns meses, chegou lá a Marina na Bahia. Pegou um ônibus e foi para a Bahia. E aí então quando chegou lá, eles disseram assim: Marina, mas você não morreu? Morri nada, eu estou vivo aqui, Jesus me curou. Então a família inteira abandonou o espiritismo. E todos nós nos convertemos ao Senhor. E até hoje toda a família serve ao Senhor. Você não pode conversar com o diabo sem ser enganado. Aqui Satanás começa a conversar com Eva. Ele estabelece com ela uma comunicação. E ela começa a conversar com ele. E ele já começa distorcendo a palavra, porque sempre vai ser desta maneira. Ele chega para ela e diz assim: foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não disse isso. Deus nunca disse isso. Mas Satanás já faz uma abordagem distorcendo a palavra de Deus. Até aí tudo bem, porque Jesus Cristo disse que Ele é o pai da mentira. E do pai da mentira você vai esperar o quê? Mentira. O grande problema está quando Eva dá ouvidos a ele, começa a se comunicar com ele e pior, distorce a palavra também. Porque olha só o que Eva respondeu: não, o Senhor deixou eu comer do resto do jardim, mas do fruto que está no centro do jardim, Ele disse: não comereis e nem tocareis nele. Deus também nunca disse: não tocarei nele. Mas Eva também distorceu a palavra. Quando você distorce a palavra, quando você não vive na palavra, quando você usa a palavra ao seu bel prazer, quando você só toma da palavra aquilo que te interessa, pode ter certeza, você está abrindo uma porta para que Satanás entre na tua vida. Ou você pratica a palavra na íntegra, ou você está abrindo uma brecha para o inimigo. E eu falo sobre a consciência que você tem da palavra, porque toda a consciência que Deus trouxe na sua mente sobre a palavra, Ele espera que você cumpra. Tudo aquilo que Deus mostrou para você que está errado, Ele espera que você tire da sua vida. Mas tem pessoas que distorcem a palavra, ou pega parte da palavra, porque não quer cumprir toda a palavra. Essas pessoas, por certo, elas estão abrindo a porta para que o inimigo entre. Eva poderia tomar uma posição ali logo de início, falou: peraí, você está distorcendo a palavra, o Senhor nunca disse isso. E então você, Satanás, bata em retirada, porque eu não quero conversa contigo. Ah, mas ela não sabia que era Satanás, pensava que era uma serpente. Quem quer que seja, se está tentando induzir você para andar fora da palavra, deve ser repreendido, e você deve recusar para não entrar em diálogo sequer com essa pessoa, porque isso é uma ferramenta do diabo para tentar perverter a tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Mas ela é receptiva, e ela também distorce a palavra. E então a serpente disse para ela assim: olha, mulher, certamente você não morrerá, porque Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha agora aqui que Satanás está fazendo: está entrando na mente dela e está colocando uma dúvida com relação a aquilo que Deus tem para com ela, ou aquilo que Deus pensa dela, ou então os propósitos de Deus na vida dela, ou então colocando dúvida se Deus realmente é bom ou não é. Ele agora está falando do Deus dela e ela está ouvindo.
Ele está dizendo: olha, sabe esse Deus que você serve, mulher? Ele na verdade está querendo te podar. Ele na verdade não quer que você tenha algo bom. Esse Deus é ruim. E olha, você pode comer do fruto que você não vai morrer. Observe aqui o diabo entrando na mente de Eva. Preste atenção, ele está entrando. Ele está entrando dentro da mente dela. Ele está tocando agora em princípios que são inegociáveis. A bondade de Deus, a santidade de Deus, a retidão de Deus, coisas que são intocáveis. Mas o diabo agora está entrando na mente desta mulher. Observe isso. E agora ele começa a agir dentro da mente dela. Ela não está percebendo isso, mas a mente dela foi alcançada por Satanás. E quando então Satanás acessou a mente dela, ela fez o que não deveria fazer. Aqui está o centro da mensagem que eu quero tratar com você hoje. Quando Satanás acessou a mente dela, ela fez o que não deveria fazer. Se Satanás acessar a tua mente, você vai fazer o que não deve fazer. Ele entrou na mente dela. Quando Satanás acessa a tua mente, comanda a tua mente, ele comanda o teu corpo. Quando Satanás comanda a tua mente, ele comanda as suas ações. É assim. Eu estou pensando aqui comigo. Você não sabe dos meus pensamentos. Eu estou pensando agora em pegar um copo e tomar água. Pensei, agi. Diga assim: antes de agir eu tenho que pensar. E se você pensa errado? Você age errado. Escuta, Satanás queria que ela comesse do fruto, mas ele não poderia pegar o fruto e enfiar goela abaixo em Eva. Então sabe o que ele faz? Eu vou entrar na mente dela. Eu vou acessar a mente dela, porque eu vou induzi-la a fazer o que eu quero que ela faça. Através da mente. Satanás entra e ele queria que ela desobedecesse, mas se ele então pega a fruta e faz ela comer à força, não havia legitimidade naquele pecado. Então ele entra na mente e ele começa a induzir. É assim que normalmente o diabo age na sua vida, em minha vida, se eu permitir. Ele entra pela mente e ele começa a induzir-nos a fazer coisas erradas. Ele começa a manipular a nossa mente. Ele começa a colocar os seus pensamentos em nós, e quando menos nós percebemos, nós estamos como um marionete na mão dele. Ele está controlando as nossas vidas. E algumas pessoas, elas sentem a presença de Deus, elas oram, elas louvam, elas falam em línguas, mas elas são dominadas por Satanás. Por quê? Porque o diabo domina as suas mentes. E ele nem está preocupado que essa pessoa saia da igreja. Não precisa. Ele fica na igreja. Não saia. Está ótimo você lá. Porque lá na igreja você tem uma falsa sensação de que você está fazendo a vontade de Deus. Mas eu domino a tua mente. Fica aí no jardim, encontre com Deus no final do dia, mas me dê a tua mente. Porque se eu domino a tua mente, eu domino o teu corpo. André, mas como assim? Como eu posso? O diabo não me usa, André. O diabo não me usa. O diabo não tem a minha mente. Os pensamentos que tem são meus, não são do diabo. Vem aqui, Dinamar. Deixa eu te explicar, usar ela como exemplo, para você entender. Sobe nesse degrau, por favor, Dinamar. O diabo, ele fala na tua mente na primeira pessoa do singular. Qual a primeira pessoa do singular? Eu. A segunda? Tu. Algumas pessoas faltaram nessa aula. Tu. E a terceira pessoa? Ele. Então o que acontece? Se o diabo disser para ela assim: olhe para lá, Dinamar. Se o diabo falar na segunda pessoa, ele vai dizer assim: tu precisa abandonar esse Deus. Tu precisa voltar para a vida que você vivia. Ela vai entender que alguém está falando com ela, e ela não aceitará essa influência na mente dela.
Então o que ele faz? Ele fala na primeira pessoa, como se fosse ela. Ele introduz um pensamento na mente dela, diz assim: eu preciso ir embora dessa igreja. Olha como as pessoas me olham. Aquele sujeito lá no fundo está me olhando e ele está pensando algo ruim a meu respeito. Esse pastor não gosta de mim. Ele nunca fala comigo. Ele nunca me dá atenção. E Satanás começa a colocar pensamentos na primeira pessoa. E a pessoa vai aceitando. Por quê? Porque para ela são pensamentos dela. Às vezes eu estou atendendo as pessoas e as pessoas chegam até mim e falam: sabe, eu estou pensando isso, eu estou pensando isso, eu estou pensando isso. E então eu concluí isso. E eu fico escutando a pessoa e eu digo: isso não é nada dela. O diabo está colocando isso na cabeça dela. E ela está sendo movida por isso. Satanás vai falar na primeira pessoa. E aí então, se ela pensa que o pensamento é dela, que é bom que ela saia da igreja, que as pessoas não gostam dela, sabe o que ela faz? Ela sai. Agora se ela descobre que é Satanás que está induzindo ela, o que ela faz? Ela não sai. Daí a importância, obrigado Dinamar. Se estiver pensando assim, pensa diferente a partir de hoje. Daí a importância de você entender quando é o diabo que está agindo na tua mente. Quando o Senhor começou a falar a respeito disso comigo, foi num casamento que eu fui. Eu estava já sendo levado pelo Espírito a esse entendimento. E eu fui a um casamento. E quando eu cheguei no casamento, eu vi um senhor entrando com uma mulher no casamento. Eu era padrinho e eles também eram padrinhos. E aí então eles entraram. Eu olhei para aquele homem e falei: não fui com a cara dele. Não fui com a cara dele. E aí então, toda a cerimônia, eu ficava olhando para aquele homem e eu dizia: nossa, ele tem o nariz empinado. Tem mais uma, a roupa dele não combina. Esse jeito dele pentear o cabelo do lado. E quando eu percebi, eu estava com raiva daquele homem. Eu nunca tinha visto um homem na minha vida, mas eu estava com raiva dele. E então, em um determinado momento, eu comecei a questionar: por que é que eu estou pensando isso? Você precisa fazer esse tipo de pergunta. Por que é que eu estou pensando isso? Mas eu não tive resposta, eu não conseguia compreender essas coisas até então. E aí no final do casamento, aquele homem veio até mim e disse: olha, você é o missionário André? Na época eu vivia pregando em um monte de igreja. Eu disse: sim, eu sou. Ele falou: sabe, me falaram a teu respeito. Eu estou querendo muito te encontrar, porque eu quero levar você na minha igreja para pregar lá. Aí eu entendi. Satanás sabia que ele viria atrás de mim, porque alguém falou de mim para ele. E Satanás agora está trabalhando na minha mente, colocando um preconceito para que eu não faça a vontade de Deus, para que eu haja exatamente o contrário do que era o plano de Deus para aquele momento. Havia uma manipulação do diabo na minha mente. André, mas você não estava pregando o evangelho, você não era um homem de Deus, você não... Sim, mas você acha que o diabo não fala na mente de pessoas de Deus? O que você acha? Não? A Bíblia diz e conta-nos que Jesus Cristo então questionou seus discípulos o que a multidão achava a respeito dele. E ele disse: olha, a multidão, alguns pensam que o Senhor é Jeremias, Elias ou alguns dos profetas. Jesus olhou para os discípulos e disse: e vocês, o que pensam? Aí então Pedro se levantou cheio do Espírito, olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele dissesse bem, Simão, mas não foi você, mas o próprio Pai que está no céu que te revelou. Diga assim: Deus usou Pedro. Daqui a pouco, poucos instantes depois, Jesus começa então a descrever a necessidade de que ele morresse, padecesse na cruz, porque era essa a vontade do Pai. Então novamente Pedro se levanta e então olha para Jesus: Pai, Senhor, tem compaixão de ti, você não deve padecer isso. Jesus olhou para ele e falou: afasta-te de mim, Satanás. Quem usou Pedro? O diabo. Eu não acho e não acredito que Pedro estivesse incorporado. Não, porque a Bíblia é clara em dizer quando foi que Satanás entrou em Judas. Se Satanás estivesse em Pedro, a Bíblia teria nos dito: um demônio entrou em Pedro. Não, Satanás estava atuando na mente de Pedro.
Satanás estava colocando argumentos na mente de Pedro e agora controlou a boca de Pedro. A boca de Pedro agora é controlada por aquele que controla a mente. As atitudes de algumas pessoas são controladas por aquele que controla a mente. Algumas pessoas estão pensando em acabar com seus casamentos por alguém que controla a sua mente. Algumas pessoas estão querendo abandonar o teu ministério porque é uma ação do maligno em sua mente. Quem está entendendo isso, diga amém. Aleluia. Satanás, ele trabalha na sua mente. Ele não pode ler os seus pensamentos, mas ele não precisa. Ele só precisa te observar, porque as suas atitudes e as suas palavras revelam o que você tem na tua mente. Você é homem que quando passa uma mulher bonita, e você então é casado, mas você não aguenta e você dá aquela olhadinha assim na mulher passando de baixo a cima. Levante a tua mão agora. Não precisa falar nada não, irmão, só sorrir já tá bom. Você acha que o diabo não está de olho em você? Você acha que quando você está olhando aquilo no celular que você não deve olhar, e é seu esposo ou sua esposa chega perto e você tira, você acha que o diabo não viu isso? Você acha que o diabo não sabe o que te atrai? Você acha que ele não sabe o que está dentro da tua mente? Muitas coisas que estão na sua mente ele próprio colocou. Ele só precisa agora te dar bons argumentos para que você caia, porque o conceito muitas vezes já nasceu no nosso próprio coração. A Bíblia diz que o fruto que Eva estava olhando era bom, era agradável, era desejável. Gerava desejo nela. E provavelmente ela passava ali, bacana esse fruto, hein? No outro dia voltava, esse fruto, não sei não. Assim que você tem feito, o diabo está olhando para você. Ele só precisa achar um momento para entrar e te derrubar. Alguns de vocês, ele já entrou na tua mente, já tem algo sendo formado, e o Senhor te trouxe aqui hoje para te libertar desses pensamentos, para quebrar essa força sobre a tua mente. Satanás estava esperando o momento certo. E qual era o momento certo? Adão estava longe dela, ela estava sozinha. Ele esperou o momento certo e chegou até lá, e entrou na mente dela e fez ela obedecê-lo. Entrou na mente. Quer entender um pouquinho mais profundamente isso? Como é que são esses ataques de Satanás e como eles podem ser terríveis? Um ataque na mente. 1 Reis capítulo 19, versículo 1. Elias sendo atacado por Jezabel. Vamos entender aqui como é que Satanás, na pessoa de Jezabel, atacou Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro, diga mensageiro, a Elias a dizer-lhe: assim façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a vida deles. E vendo ele, se levantou para escapar com vida, se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi assentar-se debaixo de uma árvore. Pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meu pai. André, mas não foi o diabo que atacou Elias, foi Jezabel. Para e pensa. Para quem Elias estava trabalhando? Para Deus. E para quem você acha que Jezabel estava trabalhando? Para o diabo. É lógico, é evidente isso. E aí veja bem, o diabo através de Jezabel atacou Elias. E como foi que ela atacou? A Bíblia diz: enviou-lhe um mensageiro. Aqui tipifica o que Satanás faz. Porque escuta o que eu vou te falar. Toda obra que você faz pela direção do Espírito é uma obra divina, é uma obra para Deus. Toda obra que você faz
obedecendo a palavra, obedecendo o Espírito, é uma obra para Deus. Se você então está lutando por tua família, estabelecendo a tua família, isso é uma obra divina. Eu preguei alguns dias atrás, Maria, uma mulher chamada para ser mãe. Ela recebeu o ofício de fazer aquela base na família dela. Aquilo era uma obra divina. Alguns são chamados para edificar as suas casas, para preparar um ambiente para que nasça ali um profeta, um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus. É uma obra divina. Alguns de vocês serão chamados para serem empresários, e serão prósperos, e ganharão muito dinheiro, mas terão um coração no reino, e vocês vão manter a obra de Deus. Isso é uma obra divina. Como também você investir no teu ministério é uma obra divina. E Satanás se levanta contra isso. E Satanás, estou aqui conjecturando, talvez faça uma reunião lá no inferno, e então olha para a tua vida e diz: olha, eu tenho observado um rapaz ali no meio daquele povo, é um homem de fibra, é um homem que obedece a palavra de Deus, é um homem que está vivendo de maneira diferente. Eu vejo Deus na vida dele, eu vejo uma unção sobre a vida dele. Nós precisamos fazer algo. E talvez ele chame um dos seus espíritos, dos seus demônios lá no inferno e diga: vá e abata essa pessoa, vai e acabe com essa pessoa, porque senão essa pessoa vai nos dar trabalho. Eu entendo aqui espiritualmente que é mais ou menos isso que está acontecendo. Elias lá no monte, ele mata 450 profetas, ele ora e cai chuva do céu depois de 3 anos e 6 meses. Talvez Satanás olhe e fale: meu amigo, Deus está fazendo grandes coisas através desse homem e vai fazer mais, então vou enviar um mensageiro. A Bíblia diz, ela envia um mensageiro até ele. O que o mensageiro fez contra Elias? Deu uma flechada nele, cortou o pescoço dele com uma espada? Não, ele não podia fazer isso. Se pudesse, se Satanás tivesse esse poder para fazer isso contra Elias, teria feito lá no monte com os 450 profetas. Você acha que o diabo não queria matar Elias no monte? Claro que queria, mas não podia. Então ela manda um mensageiro, e sabe o que o mensageiro faz? Lança uma palavra na mente de Elias. Não matou, não furou, não deu uma flechada nele, mas deu uma palavra, e a palavra entrou na mente de Elias. Ele disse: olha, amanhã por essas horas você estará morto. Escute isso: o que os 450 profetas no monte não puderam fazer contra Elias, aquela palavra fez. Eu estou falando sobre batalha na mente. O que os 400 homens não conseguiram fazer contra Elias, aquela palavra fez. Levou ele para o deserto, fez ele desistir do ministério, fez ele desejar a morte, e agora esse homem está caído por causa de uma palavra que entrou na vida dele. Satanás tem feito assim com algumas pessoas, tem acessado a mente das pessoas e tem colocado as pessoas na lona. Alguns ministérios estão parados por causa de frases que foram ditas. Algumas pessoas não conseguem mais se levantar para fazer a obra por causa de algo que ouviu. Satanás entra na mente desse homem agora, e ele está no deserto, a Bíblia diz. E é tão grave a situação por causa daquilo que foi dito a ele, que Deus tem que fazer uma intervenção. Aqui Deus tem que fazer uma intervenção. Aqui Elias não consegue resolver o problema mais sozinho. Sabe, situações de opressão algumas vezes fogem do controle da pessoa. Você precisa de ajuda, você precisa de alguém que ore com você, você precisa de alguém que interceda junto com você, você precisa de um pastor que coloque a mão sobre a tua cabeça, porque alguns casos de opressão precisa de uma intervenção divina. Você só não consegue sair daquela situação. Elias não conseguia sair daquela situação, e Deus, olhando e percebendo, vai ser o fim dele. Então ele manda um anjo até Elias. E o anjo então dá pão, dá água, ele come e dorme. O anjo acorda ele de novo, dá pão, dá água, e ele dorme de novo. Ou melhor, dormiu uma vez só. E na segunda vez que ele acorda, o anjo dá pão e dá água, e dá para ele uma palavra. E a palavra é exatamente contra a primeira palavra que ele recebeu. Aqui: o Senhor Deus sabe
o que passa na mente do homem e como a palavra que age na tua mente te paralisa. E o Senhor sabia que o problema dele era mais do que físico, era mental, era dentro da mente dele, era algo que tinha sido lançada. Deus então dá pão e água para o corpo, mas Deus dá uma palavra para a mente. Satanás disse para ele: amanhã por essas horas você vai morrer. E aquela palavra que entrou na mente dele coloca ele desta maneira agora no chão. Ele não consegue se levantar, pois Deus dá uma palavra contrária. A mulher disse: amanhã você vai morrer essa hora. E Deus diz para ele: muito comprido será o teu caminho. Está vendo Deus trabalhar aqui? Está vendo o Senhor curando esse homem? Cura o corpo, mas cura a mente. Satanás acessou a mente de Elias e precisou de uma intervenção. O caso de Elias é como o inimigo pode levá-lo ao fracasso se influenciar a tua mente. O diabo não levantou um exército contra ele, porque sabia que não adiantava, ele matou 450 pouco. E adiantar levantar outro exército, ele ia matar também. Então o diabo entra na mente. Você precisa estar atento, o diabo está entrando na tua mente, está lançando setas contra a tua mente. Aqui é um campo de batalha e você precisa vencer aqui. Você já prestou atenção que quando você está então desanimado com pensamentos negativos, o seu corpo fica mole? Já prestou atenção nisso? Quando você não tem uma expectativa boa, você não tem ânimo para levantar da cama? Quando você está com medo de que algo ruim vai acontecer, você não tem ânimo para trabalhar? A sua mente está controlando o teu corpo. Os seus pensamentos estão controlando o teu corpo. Agora, quando você tem uma expectativa positiva, você levanta animado. Vai ter churrasco na casa do irmão, aleluia. Você levanta 1000 por hora. Você está com expectativa com o novo emprego que você vai trabalhar. Aleluia, deixa eu correr, deixa eu ganhar dinheiro. Mas quando as notícias são ruins, então você se abate. A tua mente te abate, a tua mente te levanta. E você então tem que parar e pensar: quem é que está controlando a tua mente? Que pensamentos você tem pensado? Eles são seus? Ou você então tem emprestado pensamentos do diabo? Deixa eu terminar essa mensagem. O caso de Elias é como o inimigo pode levá-lo ao fracasso influenciando a tua mente. É mais ou menos... Quem aqui já empurrou carro sem bateria? Fala a verdade, irmão. Vai falar que você só andou de carro zero até hoje. Fala pra mim. Meu amigo, eu já empurrei muito carro. Carro sem bateria. Se você está com a tua esposa, não vai ter jeito, você não vai conseguir empurrar sozinho, vai precisar da ajuda dela, não é? Aí quem já empurrou sabe como é, tem toda uma estratégia. Aí tu abre a porta, fala para a mulher: bem, você empurra lá atrás. E aí tu desce para fora do carro, desengata o carro, solta o freio de mão, não é não? E você vai. E você vai. E vai empurrando o carro. E vai empurrando o carro. Assim também o diabo. Ele vai te empurrando. Ele vai te levando para onde ele quer. Ele vai te induzindo. Ele vai devagarzinho, devagarzinho. Daqui a pouco tu começa a soltar o freio e tu começa a ir mais rápido na direção que ele quer. Agora você que empurrou o carro já me responde: depois que o carro pega a velocidade, o que você faz? Diga assim: entra dentro. Quando o diabo te empurra na direção que ele quer e você vai, ele vai entrar dentro. É por isso que você vê crente que está na presença de Deus e fica endemoniado, porque tem algo que controla a mente dele e controla o corpo dele consequentemente, porque ele se deixa levar.
Porque o diabo vem, começa a empurrar, ele põe no ponto morto e se deixa levar. E sabe por que se deixa? Porque na verdade, o coração dele já é inclinado para aquilo. Então ele se deixa levar. Aí, eu vou pregar talvez a semana que vem isso. Da opressão se torna uma possessão. Opressão é Satanás empurrando você de fora, influenciando. Possessão é o diabo dentro de você. Sabe por que no centro, lá no candomblé, onde quer que seja, as pessoas chamam os que frequentam lá de cavalo? Porque o espírito, a entidade monta. Se alguém aqui já frequentou esse lugar, você sabe que você sentia dor nas costas aqui, ó. É o peso da entidade. Aqui, ó. E é como cavalo mesmo, porque cavalo, você então sobe nas costas dele, você coloca o freio na boca e você vira a cabeça dele para a direita, o corpo vira para a direita. E você vira a cabeça para a esquerda, o corpo vira para a esquerda. Você vira a cabeça para frente, o corpo vai para frente. Quem está entendendo? Vira a cabeça, o corpo obedece. Comanda a cabeça para cá, o corpo obedece. Quem comanda a sua cabeça, comanda o teu corpo. Entenda isso. Entenda isso. Abra a tua visão espiritual. Não deixe mais Satanás usar a tua mente. Não seja manipulável, não seja uma marionete na mão do diabo. Deus não te fez para isso. Ele te colocou por cabeça e não por cauda. A cauda é dominada, a cabeça manda. A Bíblia diz que Ele te deu a mente de Cristo. Você pode pensar pelo Espírito, pensar pela palavra, agir pela palavra. Aleluia, posso ouvir um glória a Deus? Mas André, o que eu faço então para não ser influenciado, ou como disse o apóstolo Paulo, enganado por Satanás como Eva, e eu venha sair da simplicidade que há em Cristo? Primeiro, questione todo pensamento que é contra a palavra de Deus. Todo pensamento que é contra a palavra de Deus deve ser questionado ao extremo. André, eu estou pensando em abandonar o meu cônjuge. É contra a palavra de Deus isso. O que Deus uniu, o homem não separe. Não separe. Aí tem aí uns, com todo respeito a quem disse isso, mas é bem cara de pau. É que não foi Deus que uniu, foi eu que se uni errado. Então eu vou largar. Quando a Bíblia fala que Deus uniu, é que Deus abençoou. Porque Deus não vai gerar união, não. Deus vai pegar, ô João, Maria, é vocês dois. Ele abençoou. E aquilo que foi abençoado, aquele compromisso que foi feito diante de Deus, deve ser levado até as últimas consequências. Porque com Deus não se brinca. Então, quando eu tenho um pensamento desse, eu preciso imediatamente questioná-lo e dizer: peraí, isso não é de Deus, é o diabo na minha mente. Ah, mas você não conhece a minha mulher, rapaz. É o diabo na tua mente. Você não conhece o meu marido, é o diabo na tua mente. Se é para separação, é o diabo na tua mente. E ponto final. Ele vai te dar argumentos, é claro que vai dar. Olhe lá, aquele pastor largou e casou de novo. O pastor vai dar conta para Deus, não é problema teu. Agora olhe para as coisas positivas. Olhe para o seu pastor que está casado há 18 anos. Pergunte para a tua pastora se ele é bom marido ou não. Sei que diga o contrário para tu ver. Mas você percebeu que o diabo sempre vai te mostrar coisas negativas? E talvez você está aqui hoje olhando para algo negativo para querer justificar o teu erro.
Não aceite isso não, irmão. Questione todos os pensamentos. Escute que uma frase que eu tenho para colocar dentro da tua mente hoje. Você não foi chamado para andar por caminhos fáceis. Você foi chamado para andar por caminhos certos. Tem gente que está procurando caminho fácil. É mais fácil você largar do teu cônjuge e buscar um rapazão aí de 20 anos de idade. É mais fácil você largar da tua mulher e procurar uma moça. É mais fácil, mas é certo? Não. Agrada a Deus? Não. Vai trazer sobre a tua vida maldição. Nós não fomos chamados para andar por caminhos fáceis. O mundo anda em caminhos fáceis. Nós andamos em caminhos certos. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Mas apertada é a porta e estreito é o caminho que leva à vida eterna. Não vai ser fácil não, meu irmão, mas vamos chegar na glória com Cristo. Questione todo pensamento que vier na tua mente. Por que eu não gosto mais do... Por que eu estou com raiva do pastor? Quem está com raiva do pastor que levanta a mão? Vocês estão muito pouco comunicativos hoje. Por que é que eu não vou com a cara do pastor? Por que é que eu não vou com a cara dessa irmã? Por que é que eu não vou com a cara desse irmão? Por que é que eu não estou querendo ir na igreja hoje? Por quê? Por que eu não quero ir na igreja hoje? Por quê? Questiona. Não seja manipulado por Satanás. Questione os teus pensamentos. Primeira dica, questione. Segunda, repreenda Satanás e o pensamento que entrou na tua mente. Repreenda. Ei, crente, você precisa usar o poder de Deus. Nós somos uma igreja pentecostal. E aqui, meu amigo, a gente manda o diabo correr mesmo. Ele pode até entrar aqui, mas vai ter que sair. Nós não vamos aceitar ele aqui não. Nós vamos repreender, nós vamos mandar embora. E se voltar a gente manda de novo. Não tem problema. Não tem preguiça não. Vamos mandar, vamos amarrar, vamos mandar embora. Mas o diabo voltou, André. Então a gente manda de novo. A doença voltou, a gente manda ela sair de novo. É assim que crente anda. Jesus Cristo lá no deserto, quando ele foi tentado por Satanás, ele repreendeu Satanás. No versículo 8 do capítulo 4 de Lucas, diz assim: e Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás. Perdeu a paciência, mandou embora. Vai para trás de mim, Satanás. E logo em seguida argumentou na palavra e disse: porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Vai embora, Satanás. Você precisa repreender. Você precisa parar de ficar aí com esses pensamentos na tua cabeça. Escuta só o que o Senhor aconteceu comigo. Eu já contei isso aqui para alguns irmãos, mas é importante. Quando eu me converti, eu era uma pessoa muito promíscua. Hoje eles chamam de ficar, né? Na minha época era promiscuidade. Hoje eles falam que é ficar. Para mim na época era prostituição mesmo. Eles arrumaram uns nomes mais bonitos, né? E eu tinha muitas mulheres. Então a minha cabeça era um poço de imundície e de sujeira. As imundícias estavam todas na minha mente e era terrível isso. E eu me converti, eu comecei a pregar muito cedo. Com 6 meses de conversão eu estava pregando. E então eu ia para casa e o Espírito Santo começou a me dar mensagens. Eu sentava e em pouco tempo eu tinha uma mensagem escrita enorme. O Espírito Santo trabalhava nas minhas imperfeições, ele me ajudava. E às vezes eu estava escrevendo a mensagem e de repente vinha um pensamento obsceno na minha mente. E eu falava: meu Deus, eu preciso converter. Eu não sou convertido. Mas eu já estava pregando, as pessoas se convertiam, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas. E eu pensava: mas como assim? Eu não sou convertido.
E eu fiquei com esse dilema uns 2 meses. Senhor, minha mente. Então eu comecei a orar a Deus. Falei, Deus, tira isso de mim, tira isso da minha mente, Pai. Eu não quero mais pensar isso. Senhor, eu sou teu, eu estou pregando a tua palavra. Como que pode, Senhor, eu ter esses pensamentos que eu tenho? E o Senhor disse para mim, eu não vou tirar. Você vai repreender. Você vai repreendê-los. Jesus poderia ter a ajuda do Pai naquela situação. Peraí, eu vou repreender Satanás, porque eu não quero que Satanás incomode meu filho. Deus não fez isso. Jesus teve que repreendê-lo. Você precisa repreender os teus pensamentos. Você precisa repreender Satanás. Aí quando o Senhor trouxe esse entendimento, eu estava escrevendo novamente, e lá veio o diabo. Você não imagina o pensamento que veio da minha mente. Coisa terrível. E eu escrevendo com uma revelação de Deus ali na Bíblia. E então eu levantei a minha voz e disse, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. E saiu aquele pensamento. Daqui a pouco, de novo. E eu disse, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Saia da minha mente. Eu não sou mais este homem. Eu fui transformado pelo Espírito Santo. Eu fui chamado por Cristo. E eu não vou mais comungar dos teus pensamentos. Sai da minha mente. E ele saiu. Depois de uma semana ele voltou. Eu repreendi novamente ele. Depois de um mês ele voltou. Eu repreendi ele novamente. E ele voltou depois de 6 meses. Eu repreendi ele novamente. André, ele não te incomoda mais? Incomoda. Meu amigo, você acha que eu sou melhor do que Jesus? Satanás atacou Jesus através de Herodes quando nasceu. Atacou Jesus no deserto. Atacou através de Pedro. Atacou através de Judas. Ele vai sempre atacar, mas você precisa aprender a se defender, identificar a voz dele e repreendê-lo em nome de Jesus. Outro dia eu entrei eram umas 3 horas da tarde, eu estava com muita sede, fui ao posto, deixei abastecer no carro e fui na loja de conveniência. Eu falei, preciso tomar água, a minha garganta está seca. E quando eu entrei naquela loja, eu ouvi uma voz assim, ou seja, o meu pensamento pensou, nossa, uma cervejinha gelada agora, hein? Eu falei, demônio, você está repreendido em nome de Jesus. O Senhor já me tirou desse lugar, eu não volto mais para lá. Eu falei, não, minha senhora, não se preocupe não, não é com a senhora não, é com o diabo aí que eu estou falando. Saia da minha vida. Você precisa tomar essa decisão. Repreenda ele em nome de Jesus. Repreenda o pensamento. Tome posse da palavra de Deus. Se revista da palavra de Deus. E a última coisa, você precisa manter a tua mente firme em Deus. Firme em Deus. Deixa eu colocar mais algo antes de nós terminarmos. Coloca esse versículo aqui para mim, por favor. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Nós vamos terminar com ele, mas antes deixa eu colocar algo dentro da tua mente. Você precisa falar com o teu líder, com o teu pastor, a respeito daquilo que você está pensando. Eu sempre digo isso, a igreja, vou repetir. Aquilo que eu não posso saber é o que eu preciso saber. Aquilo que você não pode me falar é o que eu preciso saber. E você não pode falar para mim isso, porque quando Satanás colocou esse pensamento na tua cabeça, ele já colocou um argumento para que você não compartilhe ele, que fique só com você. É como se o diabo dissesse para você, vamos fazer um negócio? Isso aí fica entre eu e você. O pastor não precisa saber disso. O teu líder não precisa saber disso. Você pode resolver isso sozinho. Fica aqui entre nós dois e está tudo bem. Ele está te enganando. Esse pensamento vai acabar com você. E então ele está trabalhando na tua vida. Agora, quando você submete esse pensamento a uma pessoa que não está envolvida nessa trama diabólica, a pessoa vai identificar a pata do diabo nisso. A pessoa vai identificar que você está sendo enganado. Você já pensou se Eva tivesse falado com Deus? Olha só, ela desejava o fruto,
Satanás já estava rondando ela, e todo dia ela conversava com Deus. No final, na virada do dia, ela podia falar: Deus, posso abrir meu coração contigo? Tem um tempinho para mim, Deus? O negócio está feio aqui, viu? Quando eu passo e olho para aquela fruta ali, meu Deus, meu coração palpita, eu estou quase voando naquela fruta, está faltando só um argumento para mim ir para cima dela. Mas ela se calou. Ela poderia falar com Adão: Adão, sabe quem falou comigo essa tarde? A serpente. Adão diria assim: você serpente não fala não. Está tudo errado o que está acontecendo na tua vida, mulher, está maluca? É que ela falou que Deus está censurando-nos, Ele não nos ama o suficiente, Ele está querendo roubar coisas nossas, Adão. Mulher, você está maluca? Para com essa ideia, mulher. Vai arrumar o que fazer, vai costurar, vai dar uma volta no shopping, Eva. Vai fazer uma chapinha. Mas não, ela se calou. Olha aqui, posso falar com vocês, mulheres? O diabo trabalha muito na mente da mulher, porque a mente da mulher é inquieta, né? Funciona muito, não para de funcionar. Você precisa de ajuda com seus pensamentos. Algumas de vocês estão com raiva do marido, algumas de vocês estão magoadas com seu marido, porque então ele fez algo em 1945, e você então lembra dessa história, e todas as vezes que você olha para ela, para ele, o diabo vem na tua mente e fala assim: tá vendo? Ele não gosta de mim. Tá vendo? Ele não me ajuda nas tarefas da casa. Tá vendo? Ele deita e vira de costa para mim, nem dorme mais de conchinha igual ele dormia. Tá vendo? Tá vendo? E aí Satanás trabalhando na tua mente. Pisa na cabeça desse demônio hoje. Ô demônio mentiroso, eu vou contar para o meu marido o que eu estou pensando, hein? Você está enrolado hoje. Eu vou contar para o meu pastor, ele vai colocar a mão na minha cabeça e você vai ter que ir embora, diabo. Aleluia. Compartilhe, fale, busque ajuda, conte para alguém. Essa pessoa vai te dar uma palavra. Deus teria salvado Eva daquela situação. Adão poderia ter salvado a mulher dele, mas ela ficou calada. Ela não compartilhou, ela não falou. E a última coisa está aqui: mantenha a tua mente firme em Deus. Olha, isso aqui é algo poderoso para escapar das estratégias de Satanás. Conservar a tua mente firme em Deus, na promessa dEle, no caráter dEle, na benignidade dEle, na graça dEle, na misericórdia infinda dEle, na escolha que Ele te escolheu. E isso é algo além da sua capacidade, é um desejo dEle. Ele te chamou, Ele te escolheu, e a escolha dEle tem que te dar segurança. E então essas coisas entram no teu coração e você pensa: Deus é comigo, Ele é bom, Ele é benigno, Ele é misericordioso. Eu errei ontem, mas hoje já se renovou a misericórdia dele sobre mim novamente, e Ele me perdoou. Eu estou bem com Ele, Ele não me deixa, Ele não me desampara, Ele me ama, Ele tem uma obra na minha vida. Você precisa estar firme nele. A sua mente precisa estar firme, porque quando chegam as mentiras do diabo, você fala: você bateu na porta errada, rapaz. Está blindada a minha mente, eu estou cheia de Deus, a minha mente está cheia de Deus, cheia da verdade do Senhor. Então você conserve a tua mente. Conservar é cuidar. Não é assim que você pega o alimento, coloca na geladeira para que se conserve, e você tem todo aquele cuidado, não é? Eu como a pizza
À noite eu guardo um pedacinho para outro dia. Aí eu procuro conservar aquilo para o outro dia de manhã estar bom para me comer. Eu tenho cuidado com aquilo. Eu não posso perder aquilo. Você não pode perder as verdades de Deus. Você não pode perder de vista as promessas de Deus. Aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus falou a respeito do teu ministério, aquilo que Deus falou a respeito da tua família, tem que estar conservado na tua mente. Você precisa escrever num papel, escrever no seu celular. Olha, o Senhor falou, o Senhor já fez. Disse o salmista que eu não esqueça de nenhum dos seus benefícios, que eu não me esqueça de nada que o Senhor fez, porque se o Senhor fez, o Senhor faz, o Senhor fará. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Revista a tua mente, conserve a tua mente no Senhor. Aleluia! E então você estará em paz. Os pensamentos do diabo não te tirarão do centro. Você estará em paz, porque você conserva a tua mente em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não consigo imaginar o quanto Eva se sentia amada. Quanto Deus, eu imagino a glória de Deus entrando no jardim no final da tarde. Ele entrando no jardim, ele chamando Adão, Eva, e eles deveriam correr para os braços do Pai, e abraçavam ele, e ele conversava. O que será que Deus conversava com eles, hein? Quais foram as promessas que Deus fez a eles, hein? O que será que Deus tratava com eles? Como é que Deus os ensinava, hein? Que coisa tremenda. Mas eles não conservaram essa relação. Eles não valorizaram esta relação. Eles não tiveram intimidade suficiente para crer absolutamente em Deus. Mas o diabo pôde colocar dúvida em seus corações. Você precisa crer absolutamente em Deus. Você precisa se lançar de corpo e alma em Deus. Eu digo algo que parece radical, mas é a pura verdade. Às vezes a minha mãe fala assim: olha filho, cuidado aí, você vai sair à noite aí, vocês ficam aí jantando meia-noite, 1h da manhã. Às vezes é assim, vida de pastor é assim. E tá perigoso. Eu vi aí uma notícia na televisão, e eu digo para minha mãe: se Deus não me livrar, eu não quero ficar vivo. Se Deus não me livrar, eu não quero ficar vivo. Sabe, eu tenho para mim que eu tenho que me lançar totalmente nele. Ou ele me salva, eu não serei salvo. Ou ele me livra, eu não serei livre. Ou ele me abençoa, eu não serei abençoado. Ou ele abre a porta, eu não passarei. Se lançar totalmente nele, confiando totalmente nele, esperando totalmente nele, porque ele não esquece de nós. Ele está todos os dias conosco. E você precisa se lançar, você precisa confiar de todo o teu coração. Porque diz no versículo 4: confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele é uma base. Ele é uma base que você pode colocar os teus 2 pés sobre ele e ficar firme. Mas não firme um dia, não firme uma semana, mas firme eternamente. Firme aqui nesse tempo, firme na eternidade, firme para todos sempre nele. Nós fomos colocados em Cristo, a rocha eterna. Nós estamos nele e nós não podemos deixar que Satanás de alguma maneira invada nossa mente, roube a certeza do nosso coração. Nós estamos em Cristo, nós fomos colocados em Cristo. Ele é a rocha eterna, ele é a pedra de esquina. Nele todas as coisas são construídas, nele todas as coisas são sustentadas, nele, na rocha de Cristo. E é nessa rocha que você está, e você precisa conservar a tua mente, conservar a tua fé nisso. Não permita que Satanás acesse a tua mente através das circunstâncias e te tire desta verdade. Ele é a rocha. A Bíblia diz que Jacó, ele
estava num momento muito difícil da vida dele. E ele então pegou uma pedra e colocou a cabeça sobre a pedra e dormiu. Coloque a sua cabeça sobre a pedra. Coloque a sua cabeça sobre a rocha. Coloque a sua cabeça em Cristo, na verdade do Evangelho, na poderosa verdade do Evangelho. Coloque a tua mente nele, descanse nele, confie nele e repreenda todo o pensamento da parte do diabo. Jacó deitou a sua cabeça sobre a pedra e dormiu. Aleluia.